Boa noite. Vamos entrando. Hoje o tema da nossa live é traição e relacionamentos. Olá, Sari. Boa noite, compartilhar. É a Jaque. Estou aguardando aqui a Thaís. Oi, Lívia! Ô, tá, manda para mim sua solicitação. Boa noite. Aí, agora sim. Agora foi, mandei o convite, não foi, mandei de novo. Boa Que noite, bom, deu pessoal. certo. Muito bem, é isso aí. Muito bem, vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre traição e relacionamento. Sim, um tema um pouco Tchau, complexo, tchau, tchau, né? tchau. Polêmico. Polêmico. Não, mas gostoso, um tema gostoso de fazer a gente pensar, né? Refletir um pouco sobre o que é traição. A gente recebe bastante essa pergunta, né? Os pacientes também fazem bastante essa pergunta, né? O que é traição? A questão da infidelidade, né, do adultério. É, costuma ser um dos sintomas mais conhecidos aí dos relacionamentos, né? Sim, Então, entender um pouquinho mais sobre eles, sobre ele, né? Pode ajudar aí a identificar o que está acontecendo no relacionamento, como é que pode modificar isso. A gente precisa saber, né, sobre o sintoma. Isso que acontece que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer, né? Ou de saber, bom, e agora? Aconteceu isso no meu relacionamento, o que que eu faço? Então é, vamos entender inclusive, essa. inclusive pós-traição a conversa é outra, mas o que eu acho que é importante perceber é quando isso está prestes a acontecer, ou quando você já vê o interesse, né? Eu brinco que é aquele momento que você já levanta a orelhinha para outra pessoa, né? Então você está lá Uhum, e levantou a orelhinha, tem alguém ali que está interessado, né? Que sim. te chama atenção, te interessa. Então ver, né, pensar um pouco, ampliar um pouco mais a visão sobre isso, né? Muito nesse lugar de fazer essa leitura mesmo, né? Que você está dizendo aí, de uma coisa um pouco mais preventiva também, né? Porque como você falou, quando já aconteceu, a gente vai lidar de uma outra forma, né? A gente vai falar sobre isso. Mas quando você faz essa prevenção, quando você consegue reconhecer antes, né, e conversar e rever isso, costuma ser muito mais saudável e muito mais fácil de resolver a questão do que Isso. quando já aconteceu, né? E muito mais construtivo, né? O que a gente acaba percebendo no consultório, na nossa prática clínica, principalmente, né, trabalhando com uma das pessoas do casal, é que a traição, quando ela acontece numa relação, muitas vezes na próxima relação ela tende a se repetir, na próxima relação ela tende a se repetir, até que a pessoa compreende a função disso, né? E aí pode viver uma Uhum, relação sem ter traição, de repente o desfecho da relação ser outro, né? Então, pode sim. ser um grande aprendizado parar para pensar um pouquinho, né, sobre a questão da traição. Os índices de traição são muito grandes. Isso é fato. Tanto de homens Sim. quanto de mulheres. Se imagina que só os homens traem, as mulheres também, né? Isso, é um grande mito isso, né? É um dos É, mitos aí da traição é que, popularmente são os homens que fazem isso, né? Mas as é, mulheres traem, sim, sim, também, exato. né? Exato, né? Dentro do casamento, fora do casamento, né? Antes do casamento ou Uhum. dentro do casamento, mulheres também traem. Então é importante pensar um pouco. E vamos lá, legal, aí o pessoal tá aí, Silvio, o pessoal todo que tá aí, muito bom. A Luciana, né? Vamos lá. Laís, Então, traição e infidelidade é a mesma coisa, não é a mesma coisa? E também aí a gente coloca a questão do adultério, né? Mas o adultério daí, vamos falar um pouquinho depois. Vamos pensar um pouco sobre traição e infidelidade. então vamos lá, né? A traição, ela tá ligada com a quebra da fidelidade, porque a gente fez um acordo ali, e aí alguém quebrou. Então tem a ver com a quebra do que a gente prometeu, do que a gente combinou.
A traição, ela tá ligada à infidelidade, porque a infidelidade, ela quer dizer justamente isso. A infidelidade, ela quer dizer uma falta de respeito, uma falta de exatidão, uma falta de memória, uma falta de clareza no que está sendo acordado ali. Então, quando eu deixo de ter essa exatidão do contrato, do que a gente estabeleceu ali na nossa relação, facilmente eu vou para uma infidelidade, né, que é o oposto a isso, e aí vai acontecer a traição, porque eu faltei com respeito, porque eu não fui exato no que eu queria da relação, no que eu esperava da relação, também no que o outro queria, né? Eu não busquei essa clareza desses acordos. Então aí vai acontecer uma infidelidade, né? Que vai contextualizar aí a traição. Isso, legal. E uma coisa que eu queria, né, até já falar será que só vou deixar a pergunta, tá? Será que toda relação, né, tem como pressuposto a fidelidade? Né? Então acho que é uma coisa legal da gente pensar. Porque muitas vezes você olha e fala, nossa, olha o fulano, tá saindo com a ciclana, mas ele é casado com a Beltrana, que coisa horrível. Ele está sendo infiel, ele está quebrando o contrato da relação. Para que toda relação, né, pressupõe fidelidade. Vamos falar um pouco, então, o que é a questão do adultério, famoso termo do quem é o Catra, é isso? A musiquinha que vai rolar o adultério? Uhum. Então, o que é o famoso vai rolar um adultério? Uhum. Bom, o adultério está ligado a esse romper, esse contrato num casamento. Né? Aí você tem a questão do contrato escrito, né? Isso, a gente tem um contrato escrito, porque isso é uma questão. As relações, todas as relações, elas têm um contrato. Uhum. Mesmo que não seja, né, escrito. Então, esse contrato, ele não é escrito, mas ele está implícito ali, né? E só que muitas vezes ele não é claro por não estar escrito. Diferente de um contrato que foi escrito, redigido, ou até mesmo de um contrato religioso, né? Vamos colocar que também é um contrato, Sim, onde você vai lá, né? Você faz promessas, né? Das suas crenças ali. Você tem a testemunha ali, né? Você tem a testemunha. Então, assim, porque uma das questões aí da infidelidade, né, do significado da infidelidade, é a falta de observância da fé jurada ou devida. Né? Então, assim, tem uma questão de uma crença, né, e às vezes essa crença pode ser uma crença religiosa que está ali dentro do nosso contrato ou não, pode ser as crenças pessoais mesmo. Uhum. E por isso porque a relação também tem a sua crença, né? Que a gente vai construindo no nosso relacionamento, o que a gente acredita ou não, o que a gente quer ou não, dentro da relação, do nós, né, do que nós estamos construindo. Mas quando você vai na questão do adultério, ele tem aí realmente uma quebra deste acordo Um contrato escrito ali, né? jurídico, né? Isso. Do contrato jurídico, que tem ali uma força de lei, né? Porque, de algum jeito, né? Porque muda o status, né? De solteiro para casado, e aí tem os pré-requisitos, aí o pessoal do direito, não sou mais dessa área, o pessoal do direito vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Mas eu acho que a questão do adultério, veja como era, né? Antigamente, quem traía perdia o patrimônio. Então, o adultério sempre foi uma questão bem polêmica, e até mesmo no direito, né? Me lembro, eu fiz direito também, então eu me lembro de ter essas discussões sobre a questão do adultério, da traição, quem trai se vê obrigado a trair por uma ação ou omissão do outro, enfim, blá, 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 blá. E tem várias coisas aí, vários questionamentos com relação ao adultério e da traição. Pessoal, escrevam aí à vontade como é que vocês veem a questão do adultério, a questão da traição, a questão da infidelidade. Se quiser contar um pouquinho aí alguma coisa, fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, também manda. Qualquer coisa a gente tenta responder elas agora, ou senão elas ficam para a gente responder depois. Então, à vontade aí participar. Uhum. E aí vamos pensar nisso, né? Que eu falei aqui, quem trai, se vê obrigado a trair e tal, uma certa polêmica nisso. Afinal de contas, o que é traição, né? Uhum, uhum. Então, aí quando você está dizendo desse contrato, você estava dizendo, né? Bom, tem um contrato ali feito, né? Concreto, redigido, né?
ou que tem a testemunha ali, né? No nosso, quando a gente vai construindo a relação, muitas vezes não tem essa coisa tanto do redigido quanto da testemunha, né? As testemunhas somos um e o outro, né? Não tem a testemunha ali que vai falar, não, realmente você prometeu isso, O realmente você nós da comprometeu-se a relação. isso. É, então aí tem toda essa questão da confiança da construção desse acordo. E quando a gente tem uma traição, é justamente rasgar esse contrato implícito ou explícito, né, dependendo da relação, sem aviso prévio. Então, a gente combinou algo, o funcionamento da nossa relação era de um jeito, e eu fui para outro jeito, ou para outro lado, descombinei e não conversei com você sobre isso, não falei, não expus, né, a minha questão, a minha necessidade, não refiz esse acordo, que é uma das questões aí também. Porque, como você mesma disse, né, tá? Se a gente for pensar no direito, que é algo concreto aí, né, que vai legitimar as leis, né, organizar as leis, você vê que no próprio direito a questão do adultério foi modificada. A lei do adultério, né, em relação ao adultério, foi modificada. Então, ali, que é algo que organiza as leis, as regras sociais, tem uma alteração, por que você acha que no seu relacionamento não vai haver alteração desses contratos, dessas regras, né? A gente sempre vai tendo que se atualizar. Isso, e você falou até da questão do aviso prévio, né, de rasgar o contrato, romper o contrato sem avisar, mas às vezes este outro está avisando, né? A relação, nós somos dinâmicos, né? Nós vamos nos modificando, o outro vai se modificando, a relação vai se modificando. Então, como é que é também perceber a mudança dos contratos da relação? Sim, esse outro tá sempre. Todo mundo está se modificando e a gente tem que atualizar esses contratos, senão eles ficam ali muito ultrapassados. E aí, uma hora ou outra, vai aparecer essa necessidade de atualização. Sim. Só que se eu não comunico, eu vou para o concreto ali atuar essa necessidade de atualização. Então, é por isso que eu sempre preciso estar me atualizando na minha relação, sempre revendo esses acordos, esses contratos, e me comunicando, e conversando, e perguntando, né? E afinando esse contrato da relação. Ok? Inclusive O que você até está pensando, acho que a Jaque perguntou, né? Toda traição implica uma falta de clareza, né, na relação, uma falta de clareza no contrato da relação, né? De algum dos elementos da relação. De forma geral, sim, mas muitas vezes você pode estar se relacionando com uma pessoa que tem uma tendência a trair, que tem uma tendência né, a ser infiel. Por isso a importância de olhar bem para a pessoa com quem você está se relacionando, de conhecer a pessoa com quem você está se relacionando, porque muitas vezes, né, aquele lá não pode ver um rabo de saia, não, mas eu vou ficar com ele, vou fazer ele mudar, eu vou fazer ele ser fiel. Não, bem, a probabilidade de você ser traída também talvez seja maior do que a probabilidade de você fazer ele parar de se interessar por um rabo de saia, né? Porque ninguém muda, as pessoas só mudam se ela quiser, né? Sim. Ninguém muda o outro, né? Mas sim, assim, eu concordo, eu acho que é esse ponto de... Que responsa. Que responsa. Que responsa. Peraí, o que é? Volta, eu ia responder alguma coisa, eu acabei perdendo a linha aqui, tá? Da pergunta da Jaque. A infidelidade está relacionada... Eita, peraí, sumiu aqui. Está relacionada sempre a uma falta de clareza de algum elemento na relação? E aí você disse do outro, né? Que pode ser do outro também. E isso é importante, a gente entender o sintoma é do quê, né? De quem que é esse sintoma? É um sintoma da relação, que aí, claro, aí a traição vai vir como um sintoma da relação, que não tem essa comunicação, que não tem esse acordo claro. Ou isso é um sintoma do outro, né? Que tem esse comportamento repetitivo, que é uma questão do funcionamento dele e que está dizendo sobre ele, que ele vai ter que olhar para isso. Agora, você vai escolher se você quer ficar nessa relação com essa pessoa ou não, né? Exato.
Mas a maioria das vezes está relacionada com essa falta de clareza, né? Porque os contratos, eles são construídos, né? E por mais que muitas vezes a gente não perceba como está sendo construído esse contrato, esta relação tem um contrato. Uhum. Toda relação Sim. tem um contrato. Seja ele um contrato construído nessa relação, seja aquele contrato que você já traz como referência sua de construção de de relacionamento. Uhum. Sim. Porque isso acontece muito, que a gente tem ali, por exemplo, um exemplo que às vezes é herdado dos pais, do funcionamento da relação. E aí a gente quer trazer. Olá! Oi, Acabou voltei. a força! Acabou a força no meio No meio da live, da gente! live! Mas voltamos Ah, aqui. Muito acontece! bem. Fazer o quê, né? Ah, Não tem um no-brainer. não! Ih. Eita, vocês estão me ouvindo? Dá um feedback para aí. Eu voltei, você saiu. Tá todo mundo Voltei, ouvindo caí, agora, voltei. me ouvindo a Thaís? Eita, eita mesmo, né? Caímos e voltamos, mas vamos lá. Eita, é. A gente estava falando aqui um pouco dessa questão dos contratos, que às vezes a gente constrói os contratos, às vezes a gente traz esses contratos da família. Sim. Esse... O Boa, tema é Luciana! pesado, O tema pesado derrubou. derrubou até a live. Ah, a gente tava falando, e a gente vai falar desse assunto, né? Realmente tem essa questão, às vezes, a gente trazer os contratos herdados que a gente fala, Uhum. que são esses contratos da família, né? Então, como um exemplo, né? Então, meus pais funcionavam de um jeito, a relação deles funcionava de um jeito, eles tinham um acordo deles, né? O contrato deles. E aí eu acabo me espelhando nisso e querendo que a minha relação atual funcione daquele jeito, funcione com aquele acordo. E muitas vezes isso é um movimento inconsciente, né? Não é que eu quero, não, eu acho que a relação dos meus pais foi maravilhosa e eu quero que seja daquele jeito. Às vezes é inconsciente. E às vezes é consciente, porque a gente também vê isso, né? Que as pessoas às vezes falam, bom, a relação dos meus pais são tão boa, eu queria que fosse daquele jeito, eu queria que o meu parceiro, a minha parceira agisse dessa forma também. Então, assim, é um cuidado que a gente tem nesse lugar, porque cada relação é uma, e cada relação vai ter o seu contrato de exclusividade, né? Não dá pra gente ficar botando um contrato alheio em cima dessa O contrato relação. do outro na minha relação. Não vai funcionar. É, Né? Ou não. o contrato da minha relação anterior. Porque muitas vezes a gente vê, né? Isso. Tem, pelos estudos já se sabe, né? O quanto o segundo casamento tem uma tendência a ser mais mal sucedido do que o primeiro. Né? Isso pelas estatísticas. Porque muitas vezes as duas partes, sejam ambas anteriormente casadas ou só uma, elas trazem para aquela relação coisas do contrato da relação anterior. Então, a tendência é que isso não vá funcionar. Então, Uhum. compreender, né, olhar, enxergar com clareza qual é esse seu relacionamento. Exato. Ter essa noção de que relação é essa, que pessoa é essa que está comigo, justamente para você entender o caráter dessa pessoa, né, o funcionamento dela, o que você pode esperar dela, o que você não pode esperar dela, e como que você vai negociar isso. Então, assim, cada relação é de um jeito. Não dá para a gente ficar colocando dentro de caixinhas específicas, porque vai dar ruim, né?
A tendência é Exato. que sintomas apareçam nessa relação, porque você não está vendo, não está indo na fluidez do movimento da relação. Você está querendo colocar situações que vão direcionar ela para um lugar que não é o que está sendo construído, o que o outro quer, ou muitas vezes até o que você quer na relação. Isso, por isso a importância de ver quem é este outro com quem você se relaciona, né? Inclusive o Silvio perguntou aqui, a traição está mais relacionada ao desejo ou à ética ou ao caráter? Pode ser apenas um desejo, né? Acabo me interessando por outra pessoa e isso traz o meu desejo. Pode ser ética ou caráter do outro. Por isso eu tenho que enxergar esse outro com quem eu me relaciono e, sendo, por exemplo, desejo e até mesmo a questão da ética ou do caráter, o ponto mais importante é como é que esse outro conduz. Eu me interesso pelo outro, eu vou trair ou eu vou levar isso para a relação, eu vou tentar conversar, eu vou tentar fazer com que isso seja né, reaviva um pouco o desejo, né, a paixão, eu vou erotizar um pouco mais a relação, e isso vai estar relacionado, né, com a ética, com o caráter, com a postura do outro. Uhum. Quando você tem essa noção, você consegue fazer esse manejo, né? Porque tá aberto o canal da nossa comunicação. Então, se eu tenho, às vezes, um desejo ali, eu consigo trazer isso para minha relação e fazer o que você estava falando, né? Ter a parte da erotização e tal. Agora, quando esse canal está fechado, eu não consigo fazer isso e aí eu preciso daquela necessidade sendo satisfeita. E aí, muitas vezes, eu vou querer transferir isso para o terceiro, né? Para esse Vou olhar para terceiro que fora. vou olhar para fora, Uhum. buscando que aquele outro lá fora da relação vá satisfazer a minha necessidade. Que muitas vezes pode ser minha, mas pode ser da relação. Sim. Né? Pode ser uma necessidade que está ali na relação, não necessariamente seja só minha. Por isso que é importante a gente ter claro o que é nosso, o que é do outro, o que é da relação. É E por isso, importante ter claro os contratos da relação. e por isso que é importante ter claros contratos. Por isso que a gente precisa de contratos. Porque os contratos, eles vão organizando, eles vão dando limite, eles vão dando forma ao território de cada um. Então, o que é meu, o que é seu, o que é nosso, o que é necessidade minha, o que é sua, o que é nossa necessidade. E deixando a relação mais segura também, né? Deixando a relação mais segura, exatamente. Quando essa. Pode falar. Não, eu só ia dar Tomar uma água aqui. à vontade. Eu só ia falar o seguinte, né? Por isso que quando eu deixei lá no começo a pergunta, né? Será que toda infidelidade numa relação, né, implica uma quebra, né? Uma outra, se relacionar com outra pessoa implica uma quebra da fidelidade, implica uma quebra do contrato? Não necessariamente. Porque muitas vezes o contrato dessa relação, implícito ou explícito, ele funciona assim. Porque tem relações, por exemplo, que uma das partes sabe que tem, né, que a outra pessoa tem amante ou frequenta a casa de prostituição, esse tipo de coisa, e é tranquilo, e isso é muito bem estruturado dentro da relação. E aí, nossa, mas o fulano tá saindo com a fulana, ou é amante de não sei quem, mas é casado com não sei quem, e muitas vezes esse é o contrato da relação. O contrato explícito ou não, mas é o contrato que faz a relação funcionar. Uhum, uhum. Quem sabe da relação é quem está ali dentro, né? Exato. Às vezes a gente começa a criar fantasias, suposições de que a gente sabe o que está acontecendo dentro da relação do outro ali, né? Às vezes do colega, do familiar. A gente não tem ideia do contrato que está sendo estabelecido ali. Só quem está dentro da relação que sabe desse contrato explícito ou implícito, né? Exato. E muitas Agora, vezes esses contratos trazem até situações abusivas, situações isso. violentas, né? E, na verdade, esse é um ponto que a gente ia falar, né? Da importância do limite e do contrato bem estabelecido na relação, porque a falta desse limite vai tender a levar para uma relação mais abusiva, para questões de violência, para brigas de poder, porque não está estabelecido isso, né? Então, assim, quando a gente tem uma relação abusiva, uma violência, né? A gente é uma tentativa aí As máxima, avessas, né? né? Às avessas, de pôr limite, de organizar, né? De tentar botar esse limite desse espaço, desse território. Só que é algo que é danoso, claro, para todos na Uhum, relação. uhum, Né? uhum. A briga de poder, a mesma coisa.
eu acabo não reconhecendo o que é meu, o que é do outro, então fica aquela disputa de poder. E eu vou despotencializando o outro, vou me despotencializando, não vou reconhecendo, né? A tal da história do reconhecimento e da validação que a gente falou, mas é que eu não vou reconhecendo o que é meu, eu não vou reconhecendo o que eu sou boa, eu não vou reconhecendo que o outro é bom, o que ele faz, né? Bem, e às vezes E melhor do que eu. isso, e muitas vezes quero que o outro seja como eu quero que o outro seja, que o outro faça do jeito que eu quero que o outro faça, e acabo não permitindo, né, que o outro seja quem ele é e coloque suas potencialidades na relação, e cresça, e se aprimore, melhore, se dedique à relação. Né? Muitas vezes fico Uhum. brigando para que o outro faça do jeito que eu quero, ou seja do jeito que eu quero, né? Tiro a individualidade do outro, né? Tiro não, desconstruo a individualidade do outro. Uhum. E aí a relação fica nesse lugar confuso e sem a identidade de cada um que vai construir essa terceira parte, né? Esse terceiro movimento, essa terceira identidade, que é a identidade da relação, que não é só sua, não é só minha, mas é nossa, Uhum. e que é o lugar seguro, onde a gente se encontra, onde a gente transita, onde a gente respeita, onde a gente refaz os acordos, né? Porque Que a é um gente se processo que reconhece. acontece o tempo todo na relação. Né? Refazer Uhum, acordo é um processo que acontece o tempo todo na relação. Inclusive, uhum, até o Silvio está dizendo aqui, né, grande parte dos problemas é a subjetividade dos contratos, né, da falta de clareza. Eu acho que a falta de uhum. clareza em comunicar os contratos, a falta de clareza de perceber que os contratos mudaram, de perceber que o outro mudou, de perceber que você mudou, que aquilo que te interessava mês passado agora já não interessa tanto, mas que agora tem outra coisa te interessando que você de repente pode levar isso para a relação e essa relação ir para um novo lugar, né? E isso pode ser extremamente construtivo na relação. Se eu Sim. idealizo o outro, eu não vejo o outro, ou eu quero que o outro seja como eu quero que ele seja, ou eu fantasio que ele é uma pessoa legal, sendo que ele não é, né? Isso não é construtivo para a relação. Não. E é engraçado que a gente vê aí engraçado não, né? É um ponto que a gente tem que falar e que tem que reconhecer, que tem que ver, que é. A gente vê aí no Instagram, às vezes, essas caixinhas de perguntas e respostas, a gente vê as pessoas postando, e muitas pessoas falando, ai, o meu marido faz isso, a minha esposa faz aquilo, o que que você acha que eu devo fazer? O que que você acha Por que que que. ele faz isso? Por que que ele faz isso? Como que ele deveria agir? Como que eu deveria agir? É você que está na relação, né? É a pessoa que está do seu lado. Então, assim, se você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado ali, claramente, que Vai... relação é essa? Por que que você acha que o outro vai saber sobre o seu casamento mais E do que que alguém você que que. está dentro do casamento? E muitas vezes alguém que nem te conhece, né? Porque aí, né, a gente vai vendo no Instagram, por exemplo, uma pessoa que. Né, as blogueiras aí, que às vezes nem conhece, nem tem a mínima noção de quem é Uhum, você, e você ali uhum. perguntando para esse terceiro, para esse outro, olha como essa relação fica aberta, né? Fica desviada, fica desfocada para fora. E aí é o prato cheio para entrar o terceiro, né? Porque quando o casal não conversa, quando não se conhece, quando não se reorganiza, a relação vai se abrindo e nesse momento aparece esse terceiro que me interessa, que me atrai Uhum, de alguma forma, uhum, né? Por quê? Porque eu não estou conseguindo mais me interessar ou me atrair dentro da minha relação. A gente não está uhum. conversando, a gente não está se reequilibrando, se reorganizando, reconstruindo, então a gente está olhando para o terceiro. A É, terceirização da responsabilidade, exato, exato. exatamente. Que é uma das questões aí de uns desacertos da relação. Né? E o terceirizar. Porque aí quando tem a tal da briga de poder, é isso, né? Bom, é responsabilidade sua, não, mas é sua, não é minha. É de quem? A responsabilidade é dos dois que está aí na relação. Vocês é que estão construindo essa história. Vocês têm que saber os tijolinhos que vocês estão pondo aí, né? O que vocês querem construir, não quem está de fora. E muitas vezes isso acontece. Quando está acontecendo um problema ou alguma dificuldade, a tendência é justamente deslocar isso lá para fora. Eu jogo nesse terceiro como se esse terceiro fosse resolver o problema, como se esse terceiro fosse sanar a minha necessidade, como se esse terceiro fosse ser ali
o oásis, A né? solução para todos os Resolver. problemas. É, E na grande é. maioria das vezes, depois de um tempo, né, com esse terceiro, o problema começa a acontecer com o terceiro também, porque é um problema da comunicação, é um problema da construção da relação, um problema de deixar claro quais são as regras, né? Por isso, Uhum, muitas vezes a gente pergunta quais são as regras, né? O que é uma traição, né? Fazer sexo online é trair, né? Consumir pornografia é trair, ficar de papinho de sedução com outra pessoa é trair, né? uhum, Declarar o seu interesse por outra pessoa, mas não ter investimento sexual é trair, né? Então, assim, acho que são uhum. questões sempre muito polêmicas, porque, nossa, ele assiste pornografia, descobri que ele assiste pornografia escondida, né? Então, isso nunca foi conversado, quais são né, os contratos na relação com relação a isso. Uhum, uhum, é. E aí, é traição ou não é traição, né? O sexo online, a pornografia, a, A sedução, né? a sedução. É traição ou não é traição? Depende. Como tudo Pode na ser, vida. como pode não ser. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês, fiquem à vontade, né? A gente vai dar um pouco a nossa opinião aqui sobre isso, mas se Uhum. vocês quiserem, fiquem à vontade. E também, como sempre, a gente deixa a caixinha, né? Escrevam comentários. Se teve alguma pergunta que passou aqui que eu não li, deixa lá pra gente, que a gente sempre tenta responder as coisas. Mas, né, Uhum. traição não é, depende. Né? Depende muito dos contratos da relação. Eu acho que tem um ponto muito importante para a gente refletir, porque às vezes a gente até fica em dúvida, né? Nossa, percebo que eu tenho uma característica, sei lá, de fazer sexo online, eu percebo que eu tenho uma característica de ficar lá de sedução, gosto sempre de estar seduzindo alguém, né? Aquela característica, aquela coisa que a gente chama bem de histeria, gosto sempre de estar seduzindo alguém. Isso é uma característica, mas eu estou traindo ou não estou traindo? Eu acho que o mais importante é refletir a função disso. Uhum. Uhum. Sim. Isso pode ser, então, vai depender da função, vai depender do acordo que eu fiz na relação, porque às vezes é ok, Uhum. e vai depender de um ponto que isso está sendo saudável ou não? Isso está trazendo prejuízo na minha relação, isso está trazendo prejuízo a mim e ao outro. Esse é o ponto. Então, qual é o acordo que eu estou fazendo na minha relação? E esse acordo que foi feito, ele está sendo saudável ou ele está sendo prejudicial? Porque às vezes a gente faz o acordo e a gente vai experimentar isso, né? Então, assim, a gente vê muito isso às vezes acontecendo quando abre relação, essas coisas. E aí a gente, bom, vamos experimentar isso, vamos tentar. É, lembrei até daquela série, né, Homens, que O fala um pouco da questão do Fábio Porchat, né? do Fábio Porchat, que fala um pouco dessa questão do lado dos homens, né, de como que eles veem o universo dos relacionamentos e tal. E esse acordo, a gente pode reinventar o acordo da relação e decidir experimentar algo novo. E a gente pode experimentar algo novo, e eu estar aberta a experimentar isso, e de repente, a hora que eu fui experimentar, putz, não era o que eu imaginava, eu achei que fosse legal, que fosse dar certo, que fosse ser bom para mim ou para a relação, e não me senti confortável, não foi legal, não é isso que eu queria. Ou muitas vezes Então, você experimenta, você não gosta, mas seu parceiro gosta, e para ele é legal, e para ele isso. funciona, e aí vai ter que rever todo esse contrato. Eu sempre digo que relacionar-se é uma, né, relacionamento afetivo, sexual, é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Que demanda um investimento constante. Até mesmo para você perceber se aquelas suas condutas estão trazendo prejuízo ou não para a relação, você vai ter que saber muito do que você sente, do que você quer, ter conhecimento do que o outro sente, do que o outro quer, até para perceber o quanto e aonde isso pode ser positivo para a relação. Ah, mas se você faz sexo online, sempre é traição. Legal, para você pode ser que isso sempre seja traição, para o outro pode ser que não, mas o principal é qual é a função disso na relação. Né? Você Uhum, faz uhum. isso porque isso te erotiza e você deixa essa relação viva? Ou você faz isso porque você está usando isso como fuga para não olhar para a sua relação? Eu acho que aí é um ponto super importante de se pensar. Claro que sempre respeitando os limites, respeitando as crenças. Eu brinco que nós psicólogos a gente tem a cabeça um pouquinho mais aberta, né, meio doido ali, né, na forma de pensar, porque a gente trabalha com uma pluralidade de pessoas. Então, para algumas pessoas, dentro de uma visão mais religiosa, ou de uma visão de princípios e valores, aquilo é impossível.
Para outras pessoas, aquilo é muito natural. Então, a gente já tem sempre uma tendência a olhar de forma mais ampla. O que eu vejo que o que é traição, o que não é traição, né? Que legal, estamos ganhando vários coraçõezinhos aí, né? Adoro isso. Né? O que é traição, o que não é Ah, um traição, monte! tô biscoitando aqui. O que é traição e o que não é traição é qual é a função que isso tem na relação, né? Isso te deixa mais vivo, isso te erotiza e você leva isso para a relação, isso faz com que a relação cresça, em que vocês encontrem, né? Porque relações têm fases, é muito simples você ter bastante desejo numa relação de 4 anos. É difícil você manter desejo numa relação de 20. Então, estas fases todas que vão acontecer vão demandar das pessoas do casal, né, de trazerem uma erotização, de trazerem a sexualização, de trazerem o desejo de novo, a admiração, e muitas vezes as pessoas vão usar dos artifícios e dos recursos que têm, né? Uhum, uhum. O Silvio está dizendo aqui que talvez o erro da traição seja justamente tentarmos definir pelo senso comum, socialmente traição é o adultério, sempre sexualizado. Isso é uma questão, porque às vezes a gente, para organizar a relação, a gente vai se pautar no senso comum, né, do que é esperado de uma relação ali, o que as pessoas esperam, como que funciona, como que é um casamento, e muitas vezes não vai caber isso na minha relação, né? Então, eu tenho que enxergar essa relação como ela é. Algumas coisas eu vou trazer, mesmo como um modelo, né? Como algo que eu percebo que funciona bem. E outras vezes eu vou ter que reinventar essa relação. Na verdade, eu vou ter que reinventar o tempo inteiro, né? Quando eu estou atualizando a minha relação, eu estou reinventando ela o tempo todo. E muitas E vezes não tem infidelidade, mas tem uma traição enorme. Né? Tem quebra do contrato, pode até não ter infidelidade, mas tem quebra do contrato. Às vezes o contrato da relação é de um cuidar-se de forma mútua, e aí já não se cuide, já não se respeita, já não se tem companheirismo, mas só não aconteceu a infidelidade, o adultério. Então eu acho que isso uhum, sempre é muito importante de pensar, né? Sim, claro, a gente aprende com os modelos e tenta replicar, mas isso costuma não acontecer de uma forma legal, né? O melhor é aprendemos com o modelo e ele fazendo sentido para mim, a gente replica e uhum, reconstrói, né? E dá o nosso tempero, dá a nossa pitada para aquilo, né? uhum. Experimenta, né? É experimentar É. o que funciona ou não para essa relação. Como a gente disse, numa outra relação é outro acordo, é outro funcionamento, é uma São outra duas pessoas resposta. diferentes. São pessoas diferentes, com histórias diferentes, vieram, né? Tem crenças diferentes, tem movimentos diferentes, e a gente vai ter que fazer esse, esse ajuste, né? Essa dança. Porque a relação é uma dança. Então, Trocou se o eu, par da dança, é outra dança. é outra dança, é outro movimento, né? Exato. Bom, não sei se vocês entenderam, né? Exato, não funciona nada replicar sem pensar, replicar sem fazer sentido, não funciona mesmo, né? Sempre vai dar ruinzão nisso. Não Uhum, sei se vocês entenderam, espero que tenham entendido que a nossa intenção sempre é trazer um pouco mais de reflexão e de questionamento, né? uhum. Como sempre, a live fica salva até a próxima semana, né? Na semana que vem, na terça, às 20 horas, a gente tem live de novo. Então fica salva até lá no IGTV da Entreato. Então quem está entrando agora, quem não acompanhou, corre lá, né? Assiste, daqui a pouquinho a gente já posta lá, já sobe lá. Compartilha com quem vocês acham que possam gostar. E acompanha a gente no Telegram, porque a gente sempre coloca um conteúdinho lá no Telegram, né? Sempre mandem perguntas, mandem questionamentos, isso ajuda bastante a gente a ir definindo, né, os temas que vamos falar, que vamos trabalhar. E acho que Sim. é isso. Algo mais, É. Lês? E o spoiler da próxima live, né? Vamos já dar Sim, o sim, não sei, vocês spoiler da querem próxima saber o tema live. da próxima live que já está definido? Então, na próxima semana, vamos falar, né? Vamos falar qual que é o tema da Vamos, próxima live, vamos, certo? vamos, Tá. vamos. Então, na próxima semana a gente vai continuar com esse tema, mas a gente vai fazer a parte do reconstruir, né? Então, assim, teve uma traição, e agora no pós-traição, como que a gente reconstrói, como que a gente pensa esse momento Tem, tão tem como, delicado? tem como reconstruir, né? Será que tem como? Será? Então, eu acho que a gente vai Semana trazer que vem. vocês, isso, a gente vai trazer vocês a refletirem um pouquinho mais sobre isso. Agradeço, né, por terem elogiado aí o conteúdo né, que a gente
apresenta. A ideia é essa, né? É sempre somar, é sempre construir com vocês e principalmente descomplicar um pouco a psicologia, né? A psicologia tem um lado aí popular de que é muito complicado, então a gente sempre tenta descomplicar um pouco, dá o feedback pra gente, conta pra gente se a gente está conseguindo descomplicar um pouquinho, se vocês estão conseguindo ampliar a visão das coisas e ver a psicologia como algo um pouco mais simples. Nós agradecemos de vocês estarem aqui. Sim, vai ficar terça-feira às 8 horas a live, pelo menos por um período. O pessoal estava pedindo bastante para a gente trocar, que estava na quinta na hora do almoço. O pessoal, acho que agora, por conta de voltar mais a trabalhar, home office ou presencial, estava difícil de acompanhar. Então a gente passou, fez uma votação, e aí o pessoal decidiu de ser na terça às 20. Então vai ficar esse horário mesmo. Semana que vem, terça-feira às 8 horas, tem live de novo. Muito bem, então, uma boa noite para vocês. Obrigada por acompanhar, por conversar, interagir aqui com a gente. Isso. E a gente se vê semana que vem, na terça às 8. Ou no Telegram, para quem estiver por lá. Exatamente. Então, Boa noite até mais. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.